totalmente por fora do contexto histórico da Bíblia, quando o pastor está pregando, quando o professor está falando, e eu não consigo entender o texto por causa de falta de conhecimento do contexto. Então eu vou dar para vocês hoje 3 dicas, mais uma vez, para que você possa superar essa dificuldade. É possível sim superar essa dificuldade, não é difícil superá-la. Então eu vou trazer para você hoje 3 dicas para mostrar para você, pessoa comum como eu, que quer estudar um sermão, quer participar de uma aula e quer entender o que o pastor está falando. Como que eu faço para superar a dificuldade do contexto cultural? Eu vou dar para vocês essa dica. 3 dicas, começando hoje com a primeira dica, que é a seguinte. Antes de falar da primeira dica, eu queria deixar vocês aí com uma explicação rápida sobre essa questão, para que vocês possam entender melhor quando a gente fala sobre essas dúvidas do desconhecimento do contexto cultural. Muitos eventos e ensinamentos bíblicos são envolvidos em contextos culturais específicos e muitas vezes são muito distantes da nossa realidade atual. Então você vai ouvir pregadores falando de situações de pessoas comuns, mas de outra época. Você vai ver coisas de 1000 anos, 2000 anos, às vezes até mais do que isso, né? E você fica perdido ali quando o pastor está falando, quando o professor está te dando essa explanação, porque você tem desconhecimento desse contexto, você não tem ideia de como as pessoas pensavam, como as pessoas se vestiam. Sim, porque vestimenta também é importante, como que as pessoas se comportavam na rua, como era a rua, como era o sistema de leis, a moeda, tudo isso acaba se tornando para você uma barreira e você às vezes acaba entrando numa condição de que você não entende o que o pastor está falando, porque você não tem esse conhecimento do contexto histórico e cultural daquela pregação e daquela aula. Isso faz com que surjam muitas barreiras para entender o significado original do texto, que está em exposição, e também a sua relevância para os dias de hoje. Então, por falta de conhecimento do contexto histórico e cultural, o texto acaba perdendo, entre aspas, perdendo relevância para a gente, né? O texto não perde a sua relevância em si, porque o texto ele tem a sua mensagem implícita dentro dele, mas na nossa mente, na maneira que a gente está processando aquela mensagem recebida, a gente acaba perdendo essa essência, né? Então, por isso que eu quero trazer para vocês as 3 dicas de hoje. Como é que você pode fazer para superar essa dificuldade? Então, vamos lá. A primeira dica que eu quero trazer para você, e essa aqui é muito importante, que eu gostaria que você anotasse aí, ou prestasse atenção e depois você guardasse, enfim, consultasse de novo essa live, que vai ficar gravada tanto no YouTube quanto no Instagram. Primeira dica é a seguinte: peça ao pastor que traga informações sobre o contexto cultural na introdução da sua pregação, ok? Primeira dica é essa. Peça para que o pastor traga informações sobre o contexto cultural na introdução da sua pregação. Vamos trabalhar um pouco sobre esse ponto. O que eu quero dizer com esse ponto e o que você que está ouvindo deveria fazer? Olha só, toda pregação, toda preparação de um estudo ou exposição bíblica, ela precisa de uma pesquisa razoável do contexto cultural e histórico sobre o texto que será exposto, ok? Então, todo pregador, todo professor de teologia, todo pastor, obviamente que automaticamente você tem que entender que o pastor tem que ser um professor, um aluno para estudar e um professor para transmitir, tá? Então, todo professor, todo pastor, ele, quando prepara o seu sermão, ele precisa ter ali um rol, né? Uma quantidade mínima de materiais de apoio, ok? Esses materiais de apoio são comentários, são concordâncias,
são dicionários teológicos, são documentos históricos que vão falar sobre questões culturais, sobre questões específicas sobre aquele texto que ele está falando. Obviamente, todo texto bíblico tem um contexto, todo texto bíblico tem um autor e um destinatário. Então, às vezes, o autor do livro ele tem a mesma etnia, é da mesma nacionalidade, por assim dizer, do povo que vai receber a mensagem. Às vezes, não. Às vezes, ele é de uma outra nacionalidade ou de uma outra região. Então, todas essas informações elas vão pesar na hora de transmitir a mensagem. E o pastor, o professor, precisa estar atento a isso. Ok? Então, quando você estiver numa comunidade, se você faz parte de uma comunidade onde a Bíblia é exposta regularmente, como deve ser em todas as igrejas cristãs, procure conversar com o grupo que trabalha com a educação religiosa, as pregações e as aulas de EBD, os grupos, e diga para eles, olha, professores, pastor, eu gostaria que toda vez que você fosse pregar o seu sermão, você desse uma introdução sobre o contexto cultural, porque isso me ajuda a entender em que situação nós estamos. E aqui, não precisa ser uma coisa muito profunda, pode ser algo simples, tá? Coisas assim, por exemplo, vamos falar assim, o padrão aí de pregação. Vamos dizer que o padrão de pregação seja de 1 hora, 45 minutos. Então você pode, como pastor, como professor agora, estou falando com você, gastar ali 5, 10, até 15 minutos do seu sermão, dando essa introdução cultural e histórica do texto que você está pregando. Por exemplo, você está lá pregando sobre Salmos, né? Porque Salmos é um livro muito simples de entender essa questão do contexto, porque todo Salmo ele tem um começo, meio e fim. O Salmo 1, ele não é uma continuidade, depois com o Salmo 2, Salmo 3, até o Salmo 150. Não é uma história linear que é contada, não é uma narrativa, é um texto poético, não é? Então é um texto de sabedoria, é um gênero literário que a gente chama de sabedoria ou sapiencial. Então, cada salmo vai ter um começo, meio e fim. Então, cada salmo tem uma história para ser contada. Muitas vezes é Davi fazendo um salmo em situações parecidas, porque durante muitos anos, por exemplo, ele foi perseguido por Saul. Então, em diversos momentos da sua perseguição pelo rei Saul, ele escreveu um salmo, ok? Então, o salmo tem um começo, meio e fim. Então, se o pastor vai pregar sobre um salmo, você fala, pastor, fala para mim um pouco do contexto, quem foi que escreveu? Quando ele escreveu, o que estava acontecendo? Foi Davi? Foi Asaf? Foi o salmo de Moisés? São os filhos de Coré? Ou Corá, né, que também são os autores dos salmos. Onde ele estava? Por que ele escreveu? Estava preso, não estava? Já era rei, não era perseguido? Entendeu? Então, em que cidade ele estava? Quem estava com ele? Então, todas essas informações vão trazer para você mais ferramentas que vão te ajudar na recepção do texto que você está recebendo ali da pregação do pastor e na sua compreensão. Porque, assim, pessoal, aqui é a dica de ouro. Toda pregação que você ouve, toda aula bíblica que você ouve, ela precisa trazer para você um desafio. Ela precisa trazer para você um faça isso, não faça aquilo. Ou não faça isso e faça aquilo. Tá? Então, toda pregação ela é pedagógica. Toda pregação é pedagógica. Ela vai ter que trazer para você, no final de toda aquela exposição, 1, 2 ou 3, pelo menos um princípio que está dentro daquele texto, que o pastor e o professor teve a capacidade de tirar daquele texto, né, esse princípio, e trazer para você hoje. Porque a Bíblia foi escrita para o homem. O homem de que tempo? O homem de todos os tempos. O homem do passado e o homem do presente. Então, todo o princípio bíblico precisa ser extraído do texto para que possa ser entregue aos espectadores. E nessa lapidação, né, a questão do contexto histórico é muito importante, porque ela vai ser uma ferramenta, como eu falei, que vai elucidar, vai trazer luz sobre essa absorção do princípio que vai servir para a tua vida hoje.